Agora, de Porto Alegre, ela pede para você falar a sua exemplologia da página 3. Então, aqui, eu coloquei aqui autocronologia invexológica parcial, a descrição incompleta e reducionista dos acontecimentos ou fatos históricos relativos às vivências da autoinvex. E autocronologia invexológica total, a descrição precisa e cosmovisiológica dos acontecimentos ou fatos históricos relativos à autoinvexologia vivida para a perspectiva da extrafiscalidade avançada. Aqui eu percebo o seguinte, quando eu estava mais novo, geralmente é comum, talvez, das pessoas, ainda falta muito um nível de autocognição muito mais alto, de autolucidez, falta ainda conseguir fazer uma associação correta das vivências que você fez, as relações entre as vivências. Então falta assim tanto uma perspicácia para você entender o que você já vivenciou e ao mesmo tempo assim uma análise mais aprofundada que acaba que você tende nesse processo de não ver as coisas como realmente foram. Então ou você fantasia alguns aspectos ou você deprecia outros. Então você não tem muitas vezes uma análise, um entendimento e uma análise realista das suas experiências, no caso aqui invexológica. E aí ao longo do processo de amadurecimento, né, de você vai recuperando com os mais avançados, você realmente consegue ter um olhar mais correto para o que você já vivenciou. Então quando eu falo nesse sentido parcial, que ainda mostra ali que a consciência está com um nível de hipolucidez, falta ainda acessar com os mais avançados, para ela realmente entender de fato os acontecimentos dentro do contexto da Invex, na história dela. E aí ela acaba fazendo uma descrição muito por cima, um levantamento de dados superficiais, então é nesse sentido. Uhum. E aqui pode até haver distorções cognitivas de você interpretar corretamente os fatos. Uhum. Na descrição, na total, né, você já, isso aqui principalmente um inversor veterano muitas vezes tem mais condições de fazer isso, ele já está mais maduro, em vários aspectos, a lucidez já está mais expandida, ela teve vários experimentos que elucidaram, que clarearam o que aconteceu nessa história dela em relação a essa vida, e ela tem até dados de outras vidas para comparar o fato de ter vivenciado a Invex nessa vida e não ter vivenciado em outras. E aí, ao mesmo tempo, devido ao fato da própria idade de você, aquela ideia que fala da inversão energética, né? Você vai passando uma faixa etária, aproximando mais da período da dessoma, e aí você vai voltando a se aproximar com a holopensência, da paraprocedência, vai tendo mais experiências que vão te trazendo um atilamento, assim, uma noção mais um entendimento mais assim avançado dos fatos, a partir das suas parapercepções, dos fenômenos que você vivencia. Então acaba que chega no momento que avaliar esses dados históricos da sua Invex, começa a ir mais para a perspectiva da extrafiscalidade. Então você começa a não ter uma visão mais mais intrafísica de todo aquele processo. Você consegue acessar mais informações para entender a relação daquele cronograma invexológico com a sua realidade, com a realidade extrafísica no sentido dos parafatos, né, a questão das repercussões multidimensionais. Então você começa a ter mais dados para entender o que aconteceu. E não só em relação a você, até as outras pessoas que estão vinculadas com o seu processo. Muito bom.